paz do Senhor Jesus. Podemos sentir o Espírito Santo sobre esse lugar nessa noite. Estamos em poucos nessa noite, mas a presença de Deus ela é real nessa noite. Podemos sentir a presença de Deus no meio da igreja nessa noite. Se você veio passando por alguma dificuldade, passando por uma luta nessa noite, creia que nessa noite Deus vai decretar um milagre para a sua casa. Creia que nessa noite Deus vai fazer algo sobre a sua vida, fazer algo sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua história. Eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração para estar trazendo nessa noite uma palavra que Deus me direcionou no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 15, primeiro livro da Bíblia Sagrada, o encerramento dessa campanha, Minha Família do Altar de Deus. Deus tem me direcionado para essa mensagem. Deus tem colocado essa palavra para estar trazendo nessa noite, onde que muitas famílias são atingidas pelas setas do inimigo, onde que muitas famílias são destruídas, onde que muitas famílias são desfeitas por causa das artimanhas do inimigo. É o que tem mais acontecido na geração atual, a família sendo destruída por causa do inimigo. O nosso inimigo, ele é real. Ele tenta tudo que é maneira para destruir o lar, destruir a família, destruir o casamento, destruir a nossa vida espiritual. Mas o que Deus tem na nossa vida é muito maior. E nada pode impedir o trabalhar de Deus. Quero compartilhar no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 15. 19, versículo 15. Vamos estar lendo alguns versículos nessa noite para nós ganharmos tempo na mensagem nesta noite. Creio que nesta noite o Espírito Santo do Senhor vai consolar a sua vida. Você vai chegar em sua casa, você vai chegar em sua família e você vai dizer que a minha família e a minha casa pertence a Deus. O inimigo não tem êxito lá dentro. O inimigo não tem força lá dentro. Quem opera dentro da casa, quem opera dentro da minha família é Deus. Quem opera lá dentro é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Versículo 15 em diante. E ao amanhecer, os anjos apertaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Até aqui. Os irmãos podem mãos assentos, glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. O texto que nós observamos aqui, vamos entender alguns aspectos para essa noite, algumas lições que podemos aprender para a nossa vida diária. Se nós observarmos, Deus é alguém que, ao criar a humanidade, no livro de Gênesis, capítulo 1,
Deus, ele começa a criar tudo à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus cria o ser humano, cria Adão, cria Eva no jardim do Éden, a imagem e semelhança de Deus. Deus começou a criar uma família. E quando Deus começa a criar uma família, Deus ele sabe muito bem que a família é projeto de Deus. E apesar do inimigo se levantar contra a família, ainda Deus começa a operar sobre a sua família. Aqui eu já quero entrar na mensagem e dizer sobre a sua vida. Por mais que o inimigo ele tenta lutar contra a sua vida, por mais que o inimigo tenta tudo que é maneira para criar uma situação, para ter uma briga, para ter uma contenda, ainda a família ainda é projeto de Deus. E o projeto de Deus, querendo Satanás, querendo a humanidade, ainda vai se concretizar. Querendo o mundo ou não, os planos do Senhor são muito melhores do que nós pensamos. Nós pensamos algo momentâneo, nós pensamos algo pequeno, mas Deus sempre pensa algo maior. Sempre Deus pensa algo melhor para nós. Se Deus permitiu uma luta chegar na nossa vida, se Deus permitiu uma dificuldade chegar na nossa casa, é porque Ele tem um plano muito melhor para a nossa família. Deus não vai permitir uma luta dentro da nossa casa. Deus não vai permitir uma tempestade dentro da nossa família sem a permissão dEle. Tudo é permissão de Deus. Sabe aquele projeto que era para sair do papel e não se cumpriu? Está na permissão de Deus. Sabe aquele projeto que Deus colocou no seu coração e não se realizou? Ainda está nos planos do Senhor. Eu já sinto Deus aqui. Eu já sinto operar o Espírito Santo. Eu estou somente na introdução da mensagem, mas eu já vejo o operar de Deus. Esse ano, meu irmão, vai ser um ano de você contar o teu testemunho daquilo que Deus vai fazer sobre o seu projeto, sobre os seus planos, aquilo que você projetou, aquilo que você planejou com tanto carinho, com tanto amor, e parece que não se realizou. Mas Deus quer começar a realizar sobre a sua vida, realizar sobre a sua família. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus é alguém que quer fazer uma promessa na vida do ser humano. Porque quando chegamos para o livro de Gênesis, capítulo 12, estamos vendo para alguém ainda que não conhecia Deus. Mas Deus olhou para um homem chamado de Abraão e fez uma promessa para Abraão. Todo aquele que Deus dá a promessa, um dia vai se concretizar. Pode levar 10 anos, pode levar 15 anos, mas chegará. Tem promessas em minha vida, meu irmão, que está chegando agora, que levou anos para se concretizar, levou anos para se realizar. Tem projetos em nossa família, tem projetos em nossa vida que levam anos para se realizar. Nós estamos falando de um Deus que promete uma promessa e se cumpra sobre a nossa família. Quando Deus olhou para esse homem, no livro de Gênesis, capítulo 12, chamado Abraão,
Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão morava na terra de Ur. Abraão tinha muitas posses lá. Tinha uma família lá. Mas Deus vai dar uma promessa para Abraão. E muitas vezes, para Deus cumprir uma promessa sobre a nossa vida, sobre a nossa família, nós precisamos tragar muita coisa. Não foi diferente com Abraão. Abraão, para cumprir uma promessa, ele precisou largar muita coisa na terra que ele estava. Livro de Gênesis, capítulo 12. Deus fala para Abraão: sai da terra, no meio da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Observa nesta noite que eu estou falando de alguém que sai de uma terra para uma terra que ele não conhece, não sabia a direção ainda que Deus iria mostrar para ele, mas ele estava confiando em uma promessa. Às vezes, nós devemos largar aquilo que está nos prendendo de uma promessa e confiar no dono da promessa que vai se cumprir um dia. E o tempo se passa, Abraão sai juntamente com Ló, e passa os anos. Vai chegar um momento que Ló vai ter que se apartar de Abraão, porque tem momentos que a promessa é tão grande, e se a pessoa estiver do lado, talvez a promessa não vai se concretizar. Quem sabe, talvez nós estando do lado, a promessa não chegaria para Abraão. Precisou Ló se apartar de Abraão, para Deus começar a falar com Abraão, da promessa para ele. Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Deus prometeu para Abraão que ele daria um filho da promessa. Deus prometeu isso para Abraão. Mas quando oramos, aparentemente Abraão estava orando e a promessa não estava chegando. Quem sabe Abraão estava questionando: cadê a promessa, Deus, que não chega? Esse é o silêncio de Deus. Deus ficou em silêncio por alguns capítulos. Deus vai falar com Abraão somente alguns capítulos depois, para aquilo que Deus queria fazer para Abraão. Mas entenda nessa noite, mesmo no silêncio, Deus está trabalhando sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quem sabe Deus prometeu no passado e o silêncio está te matando. Quem sabe o silêncio está pesando a sua alma. Mas até o silêncio é o trabalhar de Deus. Até o silêncio Deus está trabalhando. Sabe aquela porta de emprego que você queria? Mesmo no silêncio, Deus está operando. Sabe aquela causa na justiça? Mesmo no silêncio, Deus está agindo. Sabe aquela enfermidade? Mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Não vejo o resultado, mas Deus está trabalhando. Não vejo Deus falar, mas Deus está trabalhando. A Bíblia vai dizer que Ló se aparta de Abraão. Quando Abraão fica lá esperando a promessa, Ló começa cada dia mais, chegando mais dentro de tua cidade, Sodoma e Gomorra.
Para quem não sabe, Sodoma e Gomorra eram duas cidades que estavam profundamente no pecado, no erro. Cidades a qual tinha homens perversos, homens maus. E nós estávamos lá, no meio dessas cidades. Mas Deus estava permitindo isso, porque Deus tinha um plano. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que quando chegamos nesse texto que acabamos de fazer a leitura, vamos ver que Ló precisava sair com urgência daquele lugar. Porque Deus, Ele dá uma ordem de urgência, de escape para Ló. Existem momentos em nossa vida que Deus quer com urgência um escape sobre a nossa vida. Pedimos um escape, mas não encontramos. Pedimos uma saída, não achamos. Pedimos uma solução, mas não resolvemos nada. Não encontramos aquilo que queremos. Mas o Deus que tem a saída está aqui nessa noite. O Deus que tem essa solução está aqui nessa noite. O Deus que pode trazer e resolver o teu problema, Ele está aqui nessa noite. Aquele que pode cumprir uma promessa sobre a sua vida, Ele está aqui nessa noite. Aquele que pode cumprir o ministério na sua vida, Ele está aqui nessa noite. Nós podemos sentir a presença de Deus. A Bíblia vai dizer no mesmo capítulo que Deus envia anjos aonde Ló e a sua família estavam e guiaram pela mão, tirando e arrancando Ló de lá. Observa que a mão estava estendida, assim como a mão dos anjos estava estendida sobre Jó, sobre a família de Ló. Estamos vendo a respeito que Deus também está estendido com uma mão forte sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus estendeu a mão sobre você. Deus estendeu a mão sobre a sua casa. Vem luta, vem prova, mas a mão de Deus ainda está estendida. Até pelo ar que nós respiramos já é motivo de nós agradecermos. Até pelo ar de nós respirarmos já é motivo de nós estarmos agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito sobre a nossa família. Mas talvez você está orando e dizendo: mas meu filho não obedece. Talvez você está orando dizendo: mas a minha família está uma loucura lá dentro, não entendemos ninguém mais. Mas a mão de Deus ainda está estendida. Glória a Deus, aleluia. Deus. E quando a mão de Deus está estendida, o inimigo não tem força. A adversidade de Satanás não tem força de entrar lá dentro. Quem sabe o que o inimigo pensa, o que o inimigo quer é destruir o solar. Mas tudo está no controle de Deus. Aleluia. Tudo está no controle do Senhor. Porque quando Ele entra lá dentro da sua casa, Ele muda a situação. Nós estamos em pouco nessa noite, mas eu sinto trabalhar de Deus nessa noite. Quando nós estamos aqui, a mão de Deus está entrando dentro de lares. A mão de Deus
está entrando dentro de famílias. A mão de Deus está entrando dentro de pessoas que precisam ser operadas pelo Espírito Santo de Deus. Arabacanta, aleluia. Observa que nesse texto da Bíblia Sagrada, Ló precisava fugir com urgência de Sodoma e Gomorra. A urgência de Deus era grande, porque viria uma destruição sobre Sodoma e Gomorra, porque Deus já estava cansado. O povo que não queria nada com Deus, o povo que não queria ouvir a voz de Deus, e Deus estava tão cansado que Ele quer destruir Sodoma e Gomorra. Enquanto isso, Ló estava cada vez agora saindo de Sodoma e Gomorra, porque era impossível Sodoma e Gomorra não ser destruída, porque o plano de Deus era que isso acontecia mesmo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas Deus disse para Ló que quando Ló fugia, quando Ló saía de Sodoma e Gomorra, alguns versículos depois, nós vamos observar que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra com enxofre, com fogo. Chuvas de enxofre e fogo vão descer do céu, destruindo casas, destruindo vidas que estão lá, que não querem nada com Deus. Enquanto isso, Deus falou com Ló, para Ló e a sua família não olhar para trás. Quando olhamos para trás, nós olhamos para o passado. Quando olhamos para trás, nós olhamos aquilo que ficou lá atrás. Quando nós olhamos para trás, nós olhamos as dores que nos causou no passado. Quando olhamos no passado, nós olhamos aquilo que deixamos lá no passado. Quando olhamos para o texto da Bíblia Sagrada, o texto vai nos contar que Ló, a sua mulher, a sua família, estava saindo de Sodoma e Gomorra, cidades a qual que eles nunca poderiam olhar para trás. Porque olhar para trás não é positivo, é o regresso, não é negativo, não é o que Deus quer de mim, de você. Olhar para trás não provém do Espírito Santo de Deus. Quando olhamos para trás, nós nunca vamos para frente. Eu sei que Deus está falando com corações aqui. Quando olhamos para trás, nós só somos feridos e machucados. Quando olhamos para trás, nós ficamos do mesmo jeito, da mesma maneira, patinando da mesma forma. Quando olhamos para trás, nós olhamos o que deixamos para trás. O que você deixou lá atrás, meu irmão, esqueça, porque o que Deus tem daqui para frente é algo melhor. O que Deus tem para você daqui para frente é algo melhor. Esse ano, meu irmão,
poucos dias que o ano começou, mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que nesse ano tem algo melhor sobre a sua vida, sobre a sua história. O que você deixou para trás, deixa para trás, porque o que Deus tem para você é algo melhor. Oh, glória a Deus. Orai, alabai, a sua. Oh, glória a Jesus. Meu Deus. Não é tempo, meu irmão, se nós olharmos para trás. O tempo é algo que nós devemos apreciar. O tempo é algo que nós devemos, cada dia, aproveitar cada minuto que passa. Se vocês observarem, parece que o tempo está andando mais rápido, mas que o tempo está voando mais ligeiro. As horas passam mais rápidas. Fazemos uma coisa aqui, fazemos uma coisa ali, e parece que o tempo andou. Passa o dia rápido, quando vemos, já chega a noite. Devemos aproveitar cada minuto, devemos aproveitar cada tempo, cada momento. Tem pessoas desperdiçando o tempo que Deus colocou para mim e para você. Não desperdiça o seu tempo, olhando para trás. O que ficou no passado, as marcas do passado, as tristezas do passado, as tribulações do passado, as aflições do passado que te feriram a sua alma, que machucaram a sua alma. Quando olhamos para o texto, a mulher de Ló não ouviu a restrição de Deus e ela olha para trás para ver como estava a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Ao mesmo tempo que ela vê, ela virou em uma estátua de sal. O tempo dela findou. O tempo dela chegou. O tempo dela acabou naquele tempo, naquele momento. Se ela não estivesse olhando para trás, ela poderia talvez pensar no seu futuro, poderia pensar nas promessas do Senhor, nos projetos que Deus tinha lindo na vida deles, na família deles. Não lembra o passado, não remore o passado, mas se lembra que Deus tem um futuro lindo para frente. Lembra que Deus tem algo melhor para você. Lembra que Deus tem uma promessa para você. A Bíblia vai dizer que Abraão pega as suas duas filhas e sai daquele lugar e vai se esconder. Enquanto isso, Abraão se levanta e vai observar e vai ver fumaças em Sodoma e Gomorra. Ele observa de longe e se lembra: que bom que eu esperei a promessa de Deus. Se eu tivesse ido para Sodoma e Gomorra, talvez eu estaria da mesma maneira, do mesmo jeito. Aqui eu quero encerrar nessa noite. Espera a promessa do Senhor. Está demorado? Está. Mas espera a promessa que Deus prometeu para você. Pode levar anos. Pode levar meses. Pode levar mais de 10 anos para Deus prometer para mim e para você. Mas se Deus prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir. Ele prometeu uma promessa para uma igreja aqui na terra. E essa promessa, meu irmão, ela vai chegar.
A igreja do Senhor Jesus espera por essa promessa, ansiosa. Tem alguns até que já estão talvez duvidando dessa promessa. Mas se Deus prometeu para a igreja de Jesus Cristo que essa promessa chegaria de buscar a sua igreja para morar nas mansões celestiais, é porque chegará esse grande dia, esse grande evento que chegará. E quando chegar, a igreja subirá, porque chegará uma promessa verdadeira. E essa promessa, meu irmão, quando chegará, não terá mais tristeza, mais luta, mais dificuldade, mais provação. Somente louvor, somente alegria, porque vamos estar contemplando daquilo que o Senhor fez sobre a nossa vida. E quando estamos aqui, vamos passar pela dificuldade, vamos passar pelos desertos, vamos passar pelo vale. E quem nunca passou por um vale, e quem nunca passou por um deserto, mas eu tenho algo de Deus para dizer, que no meio do deserto, sempre Deus tem uma promessa. No meio de um vale, Deus sempre tem uma promessa. Você sabia, meu irmão, que os maiores milagres, as maiores conquistas que Deus quer prometer para mim e para você, está no meio do deserto, está no meio do vale. Se o vale chegou na sua vida, se o vale chegou na sua casa, se o deserto chegou na sua família, glorifica o Senhor, porque a promessa de Deus também chegará. E querendo Satanás ou não, o projeto acontecerá, e a promessa também, para o nome do Senhor ser glorificado sobre a sua vida. Mas quando vamos observar para o texto, Abraão precisava entender. Estarei encerrando. Quando vamos observar, Abraão precisava entender que essa promessa que Deus prometeu, ele precisava ter uma vida de oração. Deus não cumpriu, mas ainda continua em oração. Deus não falou, mas não posso parar de orar. Deus não cumpriu o projeto na minha vida, mas eu não posso parar de orar. A Bíblia fala orar sem cessar. Ou seja, em outras palavras, orar sem parar. Orar apesar das lutas. Orar apesar da dificuldade. Orar apesar das provações. Orar apesar dos problemas e das dificuldades que chegam na minha e na sua vida. Quem sabe você está passando por uma situação assim e a promessa está tão difícil. Continua orando, continua buscando. Talvez Deus não cumpriu essa promessa. Quem sabe Deus não cumpriu esse plano na sua vida. Quem sabe Deus ainda não cumpriu esse projeto sobre a sua vida. Abraão precisou anos orando para Deus prometer e cumprir. Quando ele viu tudo que ele prometeu, Deus cumpriu. Não é diferente sobre a sua vida. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos estar encerrando.
Podemos sentir a presença de Deus nessa noite. Nós estamos em poucos, mas podemos sentir um ambiente espiritual nessa noite. Arabacanta somanaya. Já podemos sentir a presença de Deus no meio da igreja nessa noite, no meio do povo, nessa live também. Quem está escutando em casa, aonde estiver, no trabalho, na sua casa, o Espírito Santo do Senhor vai entrando lá. Quero orar pela sua vida. Vamos estar fazendo uma oração. Vamos estar encerrando essa noite. Peça para Deus tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa nessa noite. E quando nós oramos com fé, Ele responde. Oramos. Senhor meu Deus e amado Pai, abençoa, Pai, cada um, ó Pai, que chegou em Tua presença, Pai. A Tua mensagem, a Tua pregação, ó Pai, ela foi ministrada, Pai. E essa pregação, ó Pai, não foi em vão, ó Pai. Toca em lares nessa noite, Pai, em casas nessa noite, Pai. Aonde existe, Pai, um trabalhar do Espírito Santo do Senhor, Pai. Aonde existe algo para o Senhor fazer, Pai. Entre famílias, Pai. Entre casamentos, Pai. Entre relacionamentos nessa noite, Pai. Todo trabalho, Pai. Todo principado, Pai. Toda tempestade, Pai. Toda aprovação, ó Pai. Arranca nessa noite, ó Pai. Determina a vitória, Pai. Determina o milagre nessa noite, Pai. Que portas comecem a abrir, Pai. Sobre vidas nessa noite, Pai. Aonde, ó Pai, que o Senhor precisa entrar, Pai. Deus, começa a operar, Pai. Desavença familiar, Pai. Eu te peço que o Senhor comece a operar, Pai. Sobre essa igreja nessa noite, ó Pai. Começa a abrir as comportas do céu, ó Pai. Mandar almas para esse lugar, ó Pai. Mandar vidas que necessitam, Pai. Mandar vidas, Pai, que precisam, Pai. Ouvir uma palavra, Pai. Ouvir algo do Senhor, Pai. Deus, começa a operar, Pai, sobre esse lugar, Pai. Manda ceifeiros, Pai, para esse trabalho aqui, ó Pai. Manda trabalhadores, Pai, para a sua obra nesse lugar, ó Pai. Aonde há uma necessidade, Pai. Aonde há algo para precisa, Pai. O Senhor entra, Pai, para pelejar nessa noite, Pai. O Senhor peleja, Pai. Opera nessa noite, ó Pai. Cura, Pai. Realiza milagres, Pai. Libertação e transformação nessa noite, ó Pai. Começa a pelejar, Pai, sobre a Tua igreja, Pai. Traz um conhecimento amplo, Pai, para cada um, ó Pai. Sabemos, Pai, que precisamos da Tua presença, Pai. Sabemos, Pai, que sem o Senhor não conseguimos, Pai. Sem o Senhor não somos nada, Pai. Precisamos da Tua graça, Pai. Precisamos da Tua autoridade, Pai. Precisamos da Tua ousadia, Pai. Da Tua presença, Pai. Enche cada um nessa noite, Pai, com a Sua graça, Pai, com a Sua autoridade, Pai. Ó Deus, começa a agir nesse lugar, Pai. Que esse ambiente seja um ambiente espiritual, ó Pai, de cura, de milagre, Pai. Deus, começa a fazer milagre, Pai, sobre esse bairro nessa noite, Pai. Sobre vida, sobre esse lugar, Pai. Sobre essa cidade, Pai. Aonde existe alguém, Pai, afastado dos caminhos do Senhor, Pai. Que o Senhor começa a operar, Pai. Sobre famílias, Pai. Sobre o agir do Senhor, Pai. Entra no hospital, ó Pai. Realiza um milagre lá também, ó Pai. Aonde existe, Pai, um trabalhar do Senhor, Pai. O Senhor começa a operar, Pai, sobre essa live também, ó Pai. Quem está assistindo, ó Pai, por essa live,
live, ó Pai, por essa transmissão nessa noite, Pai. Opera sobre a vida dele, Pai, sobre a família dele, ó Pai. Começa a curar agora, Pai, toda depressão, ó Pai, toda opressão, ó Pai, todo espírito da morte, Pai, vai ter que sair retirada dessa noite, ó Pai. Determina a vitória, Pai, determina o milagre nesta noite, ó Pai. Começa a trazer paz, ó Pai, começa a trazer alegria e tranquilidade, Pai. É o que eu te peço nessa noite, Pai. Determina o milagre e a vitória em nome de Jesus. Amém.